O Código Civil, após regular as regras e aspectos gerais do contrato de compra e venda, regras e aspectos que, aliás, foram tratados num outro vídeo que eu já gravei, que já está disponível no canal, ele começa a falar sobre as chamadas cláusulas especiais da compra e venda. É um conjunto de algumas condições, de algumas circunstâncias especiais que se tornaram comuns ao longo dos séculos de contratos de compra e venda e que o legislador brasileiro resolveu sistematizar e consolidar no Código Civil. E este vídeo de agora, ele inicia uma pequena série de gravações que eu vou fazer sobre cada uma dessas cláusulas especiais da compra e venda, a começar da chamada retrovenda. Pela cláusula de retrovenda, o vendedor se assegura o direito de, dentro de um determinado prazo, reivindicar a coisa que foi vendida de volta, reivindicar de volta a coisa que foi vendida, obviamente devolvendo ao comprador o preço pago, mais despesas que ele tenha feito com o bem durante o tempo que ele esteve com ele. Bom, obviamente, somente as despesas que o vendedor tem autorizado previamente, que podem depois ser demandadas de volta pelo comprador, exceto as benfeitorias necessárias. Benfeitorias necessárias que eventualmente o comprador tenha feito enquanto ele esteve com o bem são sempre indenizáveis. Fora isso, qualquer outra despesa, somente aquelas anteriormente autorizadas pelo vendedor. Bom, essa é uma cláusula somente possível em contratos de compra e venda de imóveis e ela tem um prazo máximo previsto para o exercício do direito de retrovenda de 3 anos. O contrato pode estipular um prazo menor do que isso, mas jamais um prazo acima de 3 anos para que o vendedor possa exercer o direito de reaver o bem vendido. Sempre que eu falo sobre essa cláusula nas minhas aulas sobre contrato, normalmente os alunos me perguntam, primeiro eles acham engraçado, eles acham peculiar esse tipo de cláusula e questionam, poxa, quem é que aceitaria comprar um bem numa situação como essa? E eu respondo que de fato é uma situação, claro, peculiar, não é uma situação usual, mas em alguns casos é exatamente a inserção dessa cláusula que às vezes convence alguém a vender um imóvel. Repetindo, só é possível contrato de venda de imóveis. Às vezes alguém está interessado em comprar um imóvel, um investidor, ele procura então o dono atual do imóvel, propõe a venda, e às vezes o dono ele até está propenso a fazer essa alienação, mas ele tem uma certa dúvida se talvez não seria o melhor negócio. Quem sabe se no ano que vem o mercado melhorar, talvez o preço não vai estar melhor. Eu estou precisando de dinheiro, mas não muito. Eu não sei se vou precisar mais no futuro. Então, diante dessa incerteza, talvez o pulo do gato do eventual interessado seja exatamente propor a cláusula de retrovenda. Claro que a única situação em que ela ocorre não é exatamente essa, mas é só um exemplo de como que ela pode ser do interesse dos contratantes em situações excepcionais e às vezes proposta pelo próprio comprador. E ele próprio abre a possibilidade ao vendedor de inserir essa cláusula que vai permitir a ele, caso ele se arrependa da venda, reaver o bem de volta. E o comprador, nesse caso, não será prejudicado porque ele receberá o dinheiro que ele pagou, mais as despesas que ele teve na manutenção do bem vendido, ou do bem comprado, melhor dizendo. Um imóvel vendido com a cláusula de retrovenda faz ou abre a possibilidade para que essa informação venha a ser averbada na matrícula do imóvel. A própria venda vai ser averbada e haverá essa informação adicional, que foi realizada aquela venda com a cláusula de retrovenda, de vigência até tal data e etc. Isso dá, então, ao vendedor, que depois pode querer exercer a retrovenda, o chamado direito de sequela. Isso significa que, dentro do prazo de vigência da cláusula, ele desejando obter o bem de volta, dentro do prazo, ele poderá reivindicá-lo com quem quer que ele esteja. Ainda que o comprador tenha passado esse bem adiante já,
Se o vendedor está exercendo o direito dentro do seu prazo, ele pode obter o imóvel de volta, como eu disse, exigindo de qualquer pessoa que esteja com ele naquele momento. Também em razão desse registro, ou da averbação da cláusula, que cria a presunção de conhecimento público dela, a cláusula de retrovenda, ela tem que ser respeitada, inclusive, pelos herdeiros do comprador. O comprador, ele compra o imóvel com essa cláusula. A cláusula, vamos imaginar que ela, naquele contrato, vigore por 3 anos, mas antes disso o comprador vem a falecer. Aquele bem vai ser transmitido para o seu filho, por exemplo, e esse filho terá que respeitar o restante do tempo de vigência da cláusula de retrovenda. Se dentro daquele tempo o vendedor reivindicar o bem de volta, o herdeiro terá que devolvê-lo. Ainda sobre essa cláusula, muito se discute se poderiam as partes estipular que, ao exercer o direito de retrovenda, poderia criar-se ali uma obrigação ao vendedor de não apenas devolver o valor pago ao comprador, mas ter que entregar a ele um valor, inclusive, maior. Por exemplo, um imóvel foi vendido por R$100 mil e o contrato estipula que no exercício da retrovenda o vendedor vai ter que entregar para o comprador R$150 mil, por exemplo. Bom, o Código Civil não fala sobre isso, então, a princípio, poderíamos concluir que isso seria possível, já que o direito privado segue a linha de que o que não é proibido por lei é permitido, mas muitos doutrinadores defendem a impossibilidade dessa cláusula. Não porque ela não está autorizada pelo Código Civil, não por isso, mas porque ela desvirtuaria a lógica da retrovenda e abriria uma possibilidade para esse tipo de cláusula acabar sendo utilizada de forma simulada em outros contratos cujo objetivo fosse algum outro tipo de acerto entre as partes. A doutrina já não gosta muito da cláusula de retrovenda por entender que ela dá ensejo a alguns tipos de fraudes no mercado imobiliário. E se fosse admitido ainda que o vendedor tivesse que entregar ao comprador um valor ainda maior do que o que lhe foi entregue, aí que esse receio de fraude se consolidaria ainda mais. Então, por essa razão, a doutrina não vem admitindo esse tipo de questão e a jurisprudência também tem caminhado nesse sentido. Bom, meus amigos, sobre essa cláusula é isso que eu tinha a tratar, os pontos centrais do Código Civil são esses. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil para você e peço que você então compartilhe o vídeo nas redes sociais, curta clicando no botão curtir no aplicativo que você estiver usando e não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigado!